Testes de software na prática. Então, nesse encontro de hoje, nós vamos ver como que a gente faz para criar testes unitários na prática. No encontro anterior, eu mostrei para vocês como que a importância de se trabalhar com testes unitários, quais vantagens que isso traz para a gente, para nós como desenvolvedores, quais vantagens que isso pode trazer para uma empresa, o quão mais produtivo pode tornar o nosso trabalho. E vocês talvez pudessem ter ficado com dúvida, mas como é que eu faço para colocar isso em prática? Como é que eu faço para realmente testar o meu software? Então hoje a gente vai ver como é que vocês podem criar os próprios testes de vocês. A gente vai fazer isso em cima de uma aplicação que faz parte da mentoria Jornada Back-end de Sucesso. Essa aplicação ela já está desenvolvida. Se você não tem essa aplicação aí, se você ainda não chegou na etapa de conclusão desse microserviço de conta, eu vou deixar o link do repositório dessa aplicação para que você possa baixar esse repositório aí no ambiente de vocês e para que vocês possam criar os testes, os próprios testes de vocês em cima dessa aplicação aqui, beleza? Para que vocês possam treinar melhor e entender melhor como é que vocês fazem para trabalhar com testes unitários. Então, hoje a gente vai ver como que a gente cria esses testes, como é que a gente pode pensar num cenário de teste. Essa aplicação ela já tem algumas funcionalidades, como por exemplo, adicionar saldo em uma conta, remover saldo de uma conta, fazer a transferência entre contas, e a gente vai validar duas funcionalidades, que é o de adicionar saldo em uma conta e o de remover saldo de uma conta, para vocês já pegarem o gostinho de criar os testes unitários, e mais para frente nós vamos ver outros tipos de... Nós vamos criar testes para outras funcionalidades, né, também, mas o objetivo de hoje é mais que vocês possam entender de fato como que começa a criação dos testes unitários e também analisar a cobertura de linhas, né, para saber quantos por cento das suas linhas de código elas já estão com uma cobertura de teste. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar, como eu falei, eu vou deixar o link dessa aplicação vinculado aqui a esse vídeo para que vocês possam criar os testes de vocês em cima dessa aplicação, porque eu não queria que a gente perdesse tempo construindo uma aplicação do zero, construindo métodos do zero. Aqui. Beleza? Então deixa eu só fazer a minha transição aqui de tela para ficar melhor. Nossa visualização aqui. Então aqui, essa aqui é a nossa aplicação. Se a gente for ver aqui, né, como ela está arquiteturada, tem nosso controller, domain, o DTO, aqui tudo. Um projeto padrão ali, como a maioria das pessoas já estão acostumadas. Aqui o que acontece? Dentro da minha... quando a gente vai trabalhar com testes unitários, a gente precisa pensar no que a gente vai testar. Então, quando a gente se fala de testes unitários, a gente vai testar a nossa menor unidade de código. E qual seria uma menor unidade de código de uma aplicação? Seria um método. Então, nós vamos criar testes para vários métodos. E o que eu vou fazer? Eu vou começar criando esses testes para validar minhas regras de negócio pelo meu domínio. Por quê? Aqui pelas minhas classes de domínio. Porque dentro da minha classe de domínio eu tenho uma classe de conta corrente, onde essa minha classe de conta corrente, se vocês forem ver aqui, ela não é uma classe anêmica. Ela é uma classe rica, se a gente for pegar lá dos princípios de DDD, né? A gente pode criar classes ricas, onde essas classes, elas não simplesmente, elas têm getters e setters, elas têm funcionalidades, elas têm lógicas, né? Ela tem algumas regras de negócios trabalhadas em cima dos próprios atributos dessa classe. Então, por exemplo, aqui se a gente for ver dentro da minha classe, do meu domínio de conta corrente, a gente tem um método de adicionar saldo em uma conta e remover saldo em uma conta. Então, eu optei por deixar esse método aqui porque a operação de saldo, ela vai ser trabalhada dentro dessa própria classe aqui. Eu não vou precisar me relacionar aqui, conta corrente não vai precisar se relacionar com nenhuma outra classe externa a ela para poder fazer essa adição de saldo. Então eu posso deixar isso aqui dentro dessa minha classe aqui, dentro dessa minha classe mesmo, né? Então aqui, o primeiro teste que a gente vai criar, a gente pode ver aqui, tá, nessa classe quais são os métodos públicos que tem, que a gente pode testar. Então a gente tem um adicionar saldo e um remover saldo. Vocês podem estar pensando, mas a gente tem os getters e setters também, a gente não tem que criar os testes para getters e setters? Não. Não é uma boa prática você criar testes unitários para getters e setters
isso não é incentivado, é até criticado por alguns programadores, até porque é muito mais importante você focar em criar testes unitários para outras funcionalidades, para outras lógicas da sua aplicação, do que ficar gastando tempo ali testando getters e setters. A não ser que o seu set ali ele tenha alguma validação específica, né? Então você vai fazer alguma validação com aquele dado que está sendo recebido naquele setter, ou o seu get ele tem alguma lógica diferente de somente passar valores para um atributo, aí sim é interessante você criar seus testes unitários. Mas agora, se é só aqueles getters e setters padrão do Java, né, que a gente está acostumado a criar, ou por exemplo, eu estou usando o Lombok aqui, então com certeza é um get e setter padrão aqui, então não preciso gastar energia criando testes unitários para esses getters e setters aqui. Então a gente precisa criar um teste unitário para esse método aqui, adicionar saldo. Então, o que a gente vai fazer? Se eu vier aqui no meu projeto, por padrão, quando a gente cria projetos aqui com o Spring Boot, né? Acho que com outros frameworks talvez seja assim, a gente tem a nossa pacote principal ali do nosso código, mas a gente também tem um pacote de teste. Então, se a gente for ver aqui dentro desse pacote, desse diretório de teste, a gente vai ter um pacote com o mesmo nome da nossa aplicação. Se a gente for ver aqui, ó, o mesmo caminho, ó, Java, e aqui br.com.coderbank.conta, e aqui dentro de teste a mesma coisa, br.com.coderbank.conta. Aqui por padrão ele já vem com uma classe de testes, né? Se a gente for ver aqui, ela tem essa anotação aqui do Spring Boot, teste, e tem aqui um método já de teste aqui que a gente poderia personalizar ele. Só que o que acontece? Primeiro, quando a gente está falando de testes unitários, a gente tem que testar somente aquela menor unidade do código ali. E quando a gente vem com essa anotação aqui, Spring Boot Test, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar todo o contexto do Spring Boot como se você tivesse realmente subido uma aplicação ali dentro de um servidor. E se você tivesse interação, por exemplo, com um banco de dados, esse teste ele iria interagir com o banco de dados, ele iria verificar se a sua aplicação está realmente se conectando com o banco de dados, ele ia fazer tudo isso por conta dessa anotação aqui. Então, esse tipo de anotação ele é mais indicado para quando a gente quer trabalhar com teste de integração. Uma outra opção seria você, utilizando essa anotação, você poder limitar o contexto que vai ser carregado. Por exemplo, eu quero que em vez de carregar todo o contexto da minha aplicação, carregar tudo que a minha aplicação precisa, eu quero que carregue coisas somente para essa minha classe aqui, e com isso a gente possa trabalhar com mocks. Isso seria uma outra alternativa. Mas para esse cenário aqui a gente não vai precisar dessa anotação aqui do Spring Boot. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa classe de teste aqui, beleza? Vou até fazer o seguinte aqui, não, beleza, dá sequência aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro desse meu pacote de teste, ele tem que ser um espelho desses pacotes aqui da nossa aplicação principal. Mas eu vou precisar criar tudo, teste para tudo que tiver dentro desses pacotes aqui, não. Só para algumas coisas, para aquilo que eu realmente vou querer testar. Então, por exemplo, como eu vou querer criar métodos para testar essa minha classe aqui de conta corrente, então o que eu vou verificar? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe aqui, Java Class, em que essa classe, se eu quero testar a minha classe de conta corrente, eu tenho que criar uma classe com o mesmo nome, conta corrente, só que no final eu coloco o teste para identificar que essa classe aqui ela é uma classe de teste. Então, se a gente for ver, uma coisa aqui que eu preciso ajustar é que essa classe ela está dentro do pacote aqui, se a gente for ver, ela está dentro do pacote de domínio. Dentro de domínio eu tenho conta corrente. Então eu vou criar um pacote aqui também, em que eu vou chamar esse pacote aqui de domain, onde ficam minhas classes de domínio. E eu vou jogar essa minha classe de teste para cá, porque ela precisa ficar como um espelho da classe que eu quero testar, para mim saber, como é que eu sei onde está o teste dessa classe aqui? Basta eu navegar aqui, vir em conta no diretório de teste, procurar pelo domínio e ver quem tem o nome conta corrente e com final teste. Então aqui a gente já tem a nossa classe de teste. Então qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui quando a gente está trabalhando com teste unitário?
Então a gente precisa, primeira coisa, em cima da nossa classe, a gente precisa dizer que essa classe, ela é uma classe em que a gente vai estar trabalhando com o Mockito. O que é o Mockito? O Mockito, ele é uma biblioteca em que ele permite com que a gente trabalhe com testes unitários aqui no Java, né? Então a gente precisa especificar aqui nessa classe que a gente vai estar trabalhando com funcionalidades do Mockito. Então, para isso, a gente precisa colocar uma anotação aqui em cima dessa nossa classe aqui de teste. O nome dessa anotação é extend with. Aqui, ó, inclusive essa anotação ela é específica do JUnit, né? Então, JUnit é uma biblioteca também de teste, é uma biblioteca para Java que permite com que a gente possa trabalhar com testes unitários. E dentro aqui dessa anotação, eu vou dizer que eu vou estar trabalhando aqui especificamente com o Mockito aqui. Então eu especifico aqui, né, mockito.extension.class. Então estou especificando aqui que eu vou trabalhar com o Mockito e agora sim eu vou começar a criar os meus testes. Mas como é que eu faço para me criar os meus testes? O que eu preciso? O que é importante vocês pensarem é que essa nossa classe de teste aqui, ela é como se fosse uma classe main. Imagina, a gente tem a nossa classe. Por exemplo, se a gente for ver aqui na nossa classe principal da nossa aplicação, ele tem um método principal aqui main. O que ele vai fazer? Ele vai executar toda a nossa aplicação. Já a diferença aqui para os nossos métodos de testes unitários, eles também vão executar a nossa aplicação, só que a vantagem é que tem como a gente executar somente parte da nossa aplicação. A gente não precisa executar toda a nossa aplicação para fazer a chamada de um método, né, para testar aquele método. Então a gente pode pensar como essa nossa classe de teste é como se fosse a nossa classe main, que a gente consegue executar a nossa aplicação para verificar algumas funcionalidades. Eu não sei vocês, mas eu várias vezes eu já utilizei a minha classe main para me testar o meu código, né, para me verificar, por exemplo, se uma informação está sendo salva no banco de dados do jeito que eu quero, eu queria colocar alguns logs ali para ir verificando se as etapas estão sendo executadas como eu quero, se está passando os dados da forma que eu imagino. Então eu já testava o meu código, né, dessa forma há muito tempo, só que depois que eu comecei a trabalhar com testes unitários, eu percebi uma diferença muito grande na minha produtividade e que ficou muito melhor da gente testar o nosso software. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui a gente precisa usar essa anotação aqui, @teste, em que quando eu uso essa anotação, @teste, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que agora eu vou criar um método para me testar alguma funcionalidade da minha aplicação. Então eu vou criar um método aqui para fazer um teste, né, da nossa aplicação aqui. O que é importante é que esse método ele precisa ser do tipo void, né? Esse método ele não pode ter nenhum retorno, porque ele só vai realizar uma execução e ele não vai retornar nada. Então, o que acontece? O que a gente vai testar aqui? O primeiro teste que a gente vai criar é para adicionar o saldo em uma conta. Então, a gente pode pensar aqui, né? Se eu quero adicionar um saldo em uma conta, eu preciso pensar aqui em um nome para esse teste. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o nome desse meu teste aqui é o que eu quero fazer. Por exemplo, esse meu teste ele deve adicionar um saldo em uma conta com sucesso, né? Então eu quero verificar se a adição de saldo em uma conta é baseado em quando ela recebe alguns parâmetros, ela está sendo feita com sucesso, está sendo concluída com sucesso, ou se não está dando nenhum erro, né? Baseado nos parâmetros que eu vou enviar. Então isso aqui seria o nome do meu método. Então, normalmente, né, as pessoas definem várias formas de colocar o nome de um método de teste, mas eu já vi algumas pessoas usando e eu acho que é o que fica melhor da gente entender. A gente começa o nome do método de teste dizendo o que ele vai fazer. O que esse método deve fazer? Ele deve adicionar um saldo e uma conta com sucesso. Então, é isso que ele deve fazer. Então, esse vai ser o nome desse método. Então, isso vai ajudar até para a gente entender. Isso aqui vai servir como documentação para a gente e também para a gente entender o que uma aplicação está fazendo, né? Por exemplo, quais são as operações que
essa aplicação tem, o que, que ela espera receber para que aquela operação funcione com sucesso. E também aqui eu estou dizendo o que, que eu quero testar, né? Eu quero testar uma adição de saldo em uma conta com sucesso. Então, quando a gente pensa aqui, quando a gente vai criar um teste unitário, a gente precisa pensar em três coisas, como eu já comentei anteriormente. A gente precisa pensar num cenário de teste, a gente precisa pensar na ação que vai ser realizada e na verificação, que é o que eu realmente quero verificar no meu teste. Então aqui, primeiro ponto, a gente precisa pensar no cenário, né? Então no cenário do nosso teste, qual é o cenário que eu preciso criar para que esse teste ele funcione, né? Então eu vou precisar criar alguns parâmetros, eu vou precisar criar alguns dados fakes aqui para me poder testar esse meu método. Imagine se você fosse utilizar ali um método do main, você também iria precisar criar um cenário fake ali, você ia precisar instanciar alguns objetos, criar alguns atributos para passar para aquele objeto que você quer testar, para aquele método que você quer testar. Então, vendo aqui, vocês vão entender melhor. Então, o primeiro ponto aqui no cenário é que a gente vai colocar as variáveis dos objetos que a gente vai precisar utilizar aqui no nosso cenário. Então, a gente tem que pensar o que eu preciso criar para me testar, para me fazer esse meu teste aqui. O que eu preciso para simular esse meu teste aqui, por exemplo. Então, se eu quero testar, adicionar um saldo em uma conta corrente, eu preciso do quê? De uma conta corrente. Então, aqui no meu cenário, eu vou precisar criar uma conta corrente. Então, eu vou dar aqui um var, vou chamar aqui de conta corrente fake, né? Porque eu vou estar criando uma conta corrente fake. Então, eu vou usar aqui o builder do Lombok aqui para a gente passar os valores para esse meu objeto aqui de uma maneira mais fácil, né? Então eu vou dar um builder aqui. E o que eu preciso passar para essa minha conta corrente? Se a gente for olhar aqui em conta corrente, quais são os atributos que tem em conta corrente? Conta corrente tem um ID, conta corrente tem o número da agência, tem o número da conta, tem o saldo. E tem as movimentações. Mas só que se vocês forem parar para pensar, para esse meu cenário aqui eu não preciso adicionar o número da conta, a agência, o ID, porque eu quero somente validar se o saldo vai ser adicionado com sucesso nessa conta. Então, quando eu for criar esse meu objeto conta corrente, eu passo somente algum saldo para essa minha conta aqui. Então, aqui eu vou passar algum saldo, eu vou dar um build aqui para ele construir esse meu objeto. Qual é o saldo que eu vou passar para essa minha conta aqui? Eu posso passar um saldo zerado ou eu posso passar um outro saldo aqui. Então eu vou criar um objeto aqui que eu vou chamar de saldo inicial da conta, né? Esse saldo inicial, como ele é um objeto do tipo Big Decimal, então eu vou dar um new aqui, Big Decimal, e o valor desse saldo inicial vai ser de R$10. Aqui. Então deixa eu só fazer a importação aqui desse Big Decimal. Então, esse é o saldo inicial da minha conta. Aqui. Saldo inicial. Na verdade, eu vou mudar isso aqui. Em vez de ser saldo inicial, vou colocar saldo atual. Então, aqui, esse é meu saldo atual da minha conta. Vou colocar aqui como saldo atual fake. Aqui então estou criando uma conta que já vem com saldo aqui de R$10. Eu poderia colocar esse 10 aqui direto, mas para melhorar a nossa visibilidade aqui do código, eu prefiro deixar aqui separado. Então eu estou criando uma conta corrente fake. Imagine que essa conta corrente está sendo retornada de um banco de dados com um saldo aqui de R$10. Então aqui, esse é o primeiro ponto do cenário. E o que acontece? Depois que eu crio a minha conta corrente, que é o que eu vou precisar testar, eu vou precisar especificar um valor que vai ser adicionado nessa minha conta. Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar valor de entrada, onde esse valor de entrada é o que? É o valor que eu quero adicionar na minha conta. Então vai ser do tipo Big Decimal. Então o novo valor
que eu vou adicionar nessa minha conta aqui vai ser um valor de R$ 110. Então esse aqui vai ser o meu valor de entrada, né? No caso vai ser o novo valor que eu vou adicionar na minha conta aqui. Então deixa eu ver se eu posso melhorar esse nome, valor de entrada, tá? Valor de entrada, beleza. Então isso aqui é uma outra informação que faz parte aqui também do meu cenário. E um outro dado que é importante aqui é o que eu espero. É o que eu espero, né, que após a minha ação realizada, qual é o saldo que eu espero, qual é o novo saldo que eu espero, né? Então eu tenho um saldo atual, eu vou adicionar um novo saldo nessa conta, só que eu espero que exista um novo saldo nessa minha conta. Então eu vou criar uma variável aqui, vou aproveitar para copiar isso aqui. Então eu vou criar uma nova variável em que eu vou chamar de saldo esperado. Saldo esperado da minha conta que vai ser o quê? R$ 120. Beleza? Por quê? Porque se eu tenho R$ 10 na minha conta, né, que é o meu saldo atual, e eu vou receber um novo valor de R$ 110, o meu novo saldo vai ser o quê? R$ 120. Então por isso que eu coloquei o nome como saldo esperado. Aqui. É o que eu espero que seja esse meu novo saldo. Então aqui eu fiz a criação já do meu cenário. Agora a gente vai para o segundo passo da criação de um teste, que é o quê? É a nossa ação, é o momento que a gente vai chamar aquele método que a gente quer testar, passando alguns parâmetros. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, a gente vai criar a nossa ação aqui. Nessa ação, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar quem a gente quer testar. Qual é o método que a gente quer testar? Pelo nome do método aqui, o que está sendo feito? Está sendo adicionado um saldo em uma conta, né? Então, o método que eu quero testar é o de adicionar saldo em uma conta. É esse método que eu quero testar. Então, é sempre importante, quando vocês pensarem na ação, é vocês pensarem em quem vocês querem testar. Ação, né? Aqui, então eu quero testar adicionar saldo em uma conta. Então, eu vou pegar o meu objeto conta corrente fake, que eu declarei aqui em cima, e eu vou chamar o método adicionar. Dentro dele tem um método adicionar saldo, em que eu vou passar aqui esse valor de entrada. Em que esse valor de entrada é o novo saldo que eu vou adicionar nessa minha conta aqui. Então imagine que esse é o saldo que está vindo de lá de um front-end ou de um controller ou de uma outra aplicação, que é o novo saldo que eu quero adicionar na conta desse cliente aqui. Então aqui eu estou passando esse meu valor de entrada, que é o valor que eu quero passar para o meu saldo, e agora a gente vem aqui para o nosso terceiro e último passo, que é o passo de validação. O que eu vou fazer nesse meu passo de validação? A gente vai verificar se o resultado da ação, adicionar saldo, baseado no cenário criado. Qual é o cenário que eu criei? Eu criei aqui uma conta corrente com um saldo de R$10 e que vai ser adicionado um novo valor de R$110. Então agora eu quero verificar se o valor desse meu cenário vai ser igual aqui a esse meu saldo esperado. Beleza? Então aqui a gente vai começar aqui a nossa validação. Então o que é importante aqui é a gente verificar, a gente pensar o que a gente espera aqui. A gente espera que seja adicionado um novo saldo na conta com sucesso. E que esse novo saldo da conta com sucesso seja igual a R$120. Então ele tinha R$10 e o meu novo saldo ele precisa ser de R$120. Então eu preciso validar se esse meu novo saldo vai ser de R$120. Então como é que eu faço isso? A gente faz isso criando assertivas. Então quando você começar a trabalhar com testes unitários, você sempre vai precisar criar assertivas para verificar, para fazer a verificação ali daquele resultado do seu teste, se aquela ação gerou um resultado que você espera e agora você precisa comparar valores. Por exemplo, você precisa verificar se o valor de um objeto, de um atributo, depois de uma modificação está igual ao que você espera. No nosso caso aqui, a gente vai precisar verificar se o saldo da minha conta
que era um valor X, agora eu quero verificar se o saldo dessa conta vai ser igual a um valor Y, né? Então, no caso, a gente vai verificar se o saldo da minha conta que antes era 10, agora vai ser igual a 120. Então, para isso, a gente usa assertivas. E essas assertivas, existem vários. A primeira que eu vou mostrar para vocês aqui é a seguinte. É essa aqui, ó, assert equals. Assert equals. Se a gente for ver aqui, essa assertiva, ó, ela faz parte da classe assertions, que ela vem do JUnit aqui. Então, o próprio JUnit tem essa classe assertions, em que ela tem vários métodos de assertivas, né, que se a gente for traduzir assertivas é verificações, afirmações, na verdade, a gente quer afirmar se aquela minha condição que eu estou colocando ali, que eu estou validando, né, no meu cenário, ela está correta, ou se ela está incorreta, quer dizer que o teste não vai passar. Então, a gente vai importar aqui, ó, vai ser um método estático que vai vir dessa nossa classe aqui, JUnit Jupyter. Beleza? Então, eu já fiz a importação aqui, estática, desse meu método. Se a gente for ver aqui, ó, a gente está importando o assert equals aqui desse nossa classe assertions, aqui. Então, agora a gente vai fazer a nossa validação. As nossas assertivas, dependendo do tipo, elas podem receber aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, se for um assert equals, ela pode receber 2 parâmetros, pode receber mais de um parâmetro aqui, mas basicamente o que a gente verifica aqui? Só para mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu quero verificar se A é igual a B. Será que A é igual a B? Bora rodar aqui esse teste. Então, eu vou rodar aqui esse teste e eu quero verificar se A é igual a B. Isso aqui eu não estou validando nada do meu teste, eu estou validando apenas essas duas strings aqui. Então, ó, o meu teste falhou. Por que o meu teste falhou? Para mim ver o motivo dele ter falhado, ele mostra aqui esse console, se você estiver utilizando o IntelliJ ou outro IDE, vai ser algo parecido. Você clica em cima do nome do teste aqui, ó, deve adicionar saldo, conta com sucesso, e aqui ele vai mostrar por que aquele teste falhou. Ele está dizendo aqui, ó, que eu espero receber A, mas o valor atual é B. Então ele está verificando dois valores. Ele está verificando, ó, assert equals. Afirme que esses dois valores são iguais. E ele espera que A seja igual a B. E ele espera que esse valor seja igual a esse, na verdade, o valor desse argumento seja igual a esse. Só que no nosso caso aqui, A ele é diferente de B. E essa assertiva ela é para tratar valores iguais, para verificar se dois valores eles são iguais. Só que aqui a gente está colocando dois valores diferentes, então por isso que o teste falhou. Então, esse cenário aqui a gente já sabe que o teste falhou porque esses valores são diferentes. Então agora, se eu colocar aqui que o que eu espero que A seja igual ao quê? Seja igual a A. Eu espero que esse argumento seja igual a esse. Beleza, nosso teste passou aqui com sucesso. Então, agora para esse nosso cenário, o que a gente quer validar? A gente quer saber se aqui eu quero saber que o meu valor esperado, eu quero que o meu saldo esperado, quero saber se o novo saldo da minha conta vai ser igual a esse saldo esperado aqui. Então, por isso que eu já declarei ele aqui em cima para facilitar para a gente, eu poderia colocar aqui embaixo também. E aí eu vou pegar o meu conta corrente fake aqui, conta corrente fake ponto get saldo, aqui, porque eu quero o quê? Eu quero verificar se esse meu saldo, eu quero verificar se o saldo esperado, quanto eu espero que o meu saldo seja, é igual o novo saldo da minha conta corrente. Porque com isso a gente vai conseguir verificar se realmente o novo saldo foi adicionado. Então imagina que esse meu método de adicionar saldo ele tivesse uma série de verificações e por algum motivo, quando eu adicionasse um valor específico, esse saldo não fosse adicionado, para esse cenário que eu criei, a gente poderia identificar um erro que poderia ter acontecido, por exemplo, se o saldo ele foi um saldo negativo, esse saldo ele não deve ser adicionado aí na minha conta, a gente conseguiria tratar isso aqui nesse momento, em tempo ali, no momento que a gente está testando o nosso software, né? Então aqui eu estou verificando, se a gente for ver aqui a tradução, ó, assert equals, ele espera um valor, e aqui é o valor realmente que eu estou passando. Então aqui é o meu saldo esperado, quanto eu espero que seja o meu saldo,
E aqui no segundo é o valor atual, é o valor que está sendo retornado da minha ação. Então, se a gente for pegar aqui, eu posso isolar aqui melhor para ficar. Eu vou dizer aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de saldo atual, onde esse meu saldo atual é igual o resultado dessa minha ação aqui. Agora eu vou retornar esse meu teste aqui, eu vou executar esse meu teste, na verdade. Um ponto que é importante aqui. Para a gente executar um teste, a gente pode clicar aqui dentro, né? Só identificar aqui. Dentro do nosso método, com o teste criado, botão direito, clique em executar aqui, executar, a gente pode aqui, ó, basta clicar aqui em Run, que ele vai executar somente aquele método. Vamos supor que nessa classe de teste eu tenha 100 testes. Quando eu clico dentro do meu método e peço para ele rodar aqui, ele vai executar somente o teste desse meu método, ele não vai executar todos os testes da minha classe. Uma outra forma de executar somente esse meu teste aqui, para mim não precisar estar sempre executando todo o meu teste, basta eu clicar aqui, ó, na mesma linha aqui do nome do meu método, eu clico aqui em cima, eu clico aqui nesse botãozinho verde e o que ele vai fazer? Vai aparecer se eu quero executar esse meu teste, se eu quero debugar ele, se eu quero analisar a cobertura, né, desse meu método aqui. Então eu peço para executar, ele vai executar somente esse meu método também. Uma outra forma de executar esse meu teste aqui seria eu executando direto aqui, ó, em cima do nome da classe. Aqui eu clico aqui no botãozinho verde e aí eu peço para executar, só que nesse caso aqui ele já vai executar todos os meus métodos da minha classe. Aqui, ó, executou, ele mostra aqui, ó, quantos testes passaram. Passou um teste de 1, né? Porque só tem um teste, então só passou um teste. Aqui, deixa eu ver. Uma outra forma também, eu clicando aqui em cima dessa minha classe de teste. Ou então aqui, se eu clicar em cima do meu projeto, eu posso especificar que eu quero rodar somente os meus testes aqui, ó, Run Test em conta. Então essas são as formas que vocês têm para executar os testes de vocês. Então aqui, como a gente viu, esse teste que a gente acabou de criar, ele executou com sucesso. Por que ele executou com sucesso? Porque a minha afirmação aqui, no final, ela retorna um boolean, não retorna um resultado, ela retorna um boolean ali, uma afirmação, né? Então, eu tô validando que esse meu resultado aqui é igual a esse aqui. Mas será que esse teste realmente está correto, né? Então, para a gente verificar, por exemplo, eu vou verificar o que está sendo retornado nesses dois valores aqui, no meu saldo atual, por exemplo. Eu quero saber quanto é o meu saldo atual. Então, aqui, primeiro, a gente vai entrar aqui dentro desse método adicionar saldo para ver quanto estava o saldo e quanto vai estar agora. Uma outra forma também, uma outra vantagem da gente criar testes unitários é que a gente consegue ir debugando, né? Quando a gente tem um teste, eu quero analisar somente um método. Em vez de eu executar toda a minha aplicação, esperar iniciar meu servidor ali, ou ter que executar todo um cenário para chamar vários métodos, eu posso, se eu tenho um teste que testa somente o método que eu quero validar a funcionalidade dele, eu posso rodar aqui, usando testes unitários, eu posso debugar somente esse meu método, né? Isso acaba sendo bem interessante. Então, vou clicar com o botão direito aqui, vou debugar somente esse meu método aqui, aí ele vai executar esse teste de novo e ele vai chamar o breakpoint nos lugares em que eu tenho o teste aqui. Então, vou esperar aqui ele executar. Então, beleza. Ele chamou meu método aqui, adicionar saldo. Então, como vocês podem ver, ó, eu estou passando um novo valor para essa minha conta. Então, aqui o valor que eu estou passando é 110. O saldo da minha conta. Quanto é o saldo da minha conta? Que é R$10, ó. Esse é o saldo da minha conta. Se a gente for ver aqui, entrar para ver as informações desse objeto, ó, o saldo é 10. E o valor que eu estou passando é 110. Então, agora essa minha conta ela vai ter um novo valor. Então, eu executei aqui, ó, por exemplo, meu saldo atual ele é equivalente ao quê? A 120. Se a gente for pegar o nosso conta corrente fake aqui, que antes estava com 10 reais, como a gente acabou de ver, aqui ele está com um novo valor, ó, o novo saldo 120.
Então, no final das contas, o retorno desse meu objeto saldo atual vai ser igual a 120, é o que eu espero. É o que eu realmente espero que seja o novo valor. E aqui eu consegui comparar, ó, que o meu saldo atual esperado, que era de 120, é igual a 120 reais. Então, com isso, o meu teste está ok, meu teste está validado, meu teste passou com sucesso. Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui esse breakpoint. Deixa eu também tirar aqui do adicionar saldo. E eu voltar aqui. Vamos supor que eu queira invalidar esse meu teste aqui. Então vamos supor aqui que o meu saldo esperado, é quanto eu espero que seja retornado aqui, em vez de ser 120, seja 12. Então esse meu teste ele vai falhar. O que é importante? Um teste, às vezes, falhar é diferente de dar erro, tá bom? Às vezes você está executando o teste, ele dá um erro, mas é por conta de alguma implementação aqui dentro do seu método de teste, mas não necessariamente quer dizer que ele está falhando, beleza? Então eu executei aqui o meu método, aqui a gente consegue ver, ó, se eu clicar em cima do meu método, ele me mostra por que esse método deu erro. Ele está dizendo, ó, nesse meu teste eu espero receber 12, mas só que o valor atual que está sendo passado aqui na minha assertiva é igual de 120 reais, que é o valor da minha operação de adicionar saldo da minha conta. Então, com isso eu consigo pensar num cenário contrário, né, daquele meu método. Então, vou desfazer aqui esse meu 120, vou rodar de novo aqui. E aí vocês podem ver como com isso a gente consegue testar rapidamente esse nosso método aqui. E aí isso é bem legal para a gente testar a nossa lógica de negócio, ver se ela está funcionando corretamente. E uma das outras vantagens também, por exemplo, de colocar nossos métodos isolados dentro da classe de domínio, criar classes ricas, é que, por exemplo, eu não conseguiria testar esse meu método, seria muito difícil testar esse meu método se ele estivesse dentro de um service. Porque provavelmente ali ele estaria dentro de um outro método maior e seria muito difícil testar somente essa parte aqui do meu código. Então isso só fugindo um pouquinho aqui do assunto. Então a gente já criou aqui o nosso adicionar saldo em uma conta. Agora, o que a gente vai fazer? Um outro ponto que eu vou comentar com vocês aqui é sobre os tipos de assertivas. Por quê? Assim como a gente tem essa assertiva aqui, assert equals, a gente pode ter outros tipos de assertivas, como por exemplo, deixa eu voltar, deixa eu minimizar aqui, eu vou criar uma outra classe de teste aqui, só para a gente verificar os tipos de assertivas que existe. Então, uma outra, só dando uma dica aqui para vocês, no IntelliJ, se vocês clicarem com o botão direito e ver aqui em gerar, vocês podem pedir para o IntelliJ ele criar um método de teste para vocês, para acelerar esse processo de criação do método ali. Você só define o nome do método, que eu vou chamar aqui dev validar assertivas. Então, as nossas assertivas ali são as validações. Então, dependendo do tipo de cenário de teste que vocês querem trabalhar, vocês podem utilizar um tipo de assertiva diferente. E aí, quais são esses tipos de assertivas, né? De verificações que vocês podem criar? A primeira, uma delas, né, na verdade, é essa aqui, ó, assert true. Assert true é que eu quero verificar se um valor ele é verdadeiro, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um método aqui e que ele retorna que um cadastro está ativo, né? Ex-ativo. O cadastro está ativo. Então vamos dizer que o valor dele aqui está retornando verdadeiro, tá? Isso aqui é só para o nosso teste aqui. Então apenas não se passa nada mais do que um mock aqui, né? Então aqui ex-ativo é igual a true. Então eu quero verificar esse cenário aqui. Será que esse meu teste vai passar? Eu estou verificando se essa variável ela realmente é true aqui. Então ele vai pedir para me importar aqui também. Beleza? Eu acabei adicionando a importação estática aqui. Vou facilitar para ele não ficar pedindo a importação de todas. Eu vou pedir para ele adicionar todos os métodos que tiverem dentro aqui dessa classe estática de assert. Aí não vai precisar ficar pedindo para mim ficar importando aqui. Então eu quero verificar se essa variável aqui ela é verdadeira.
Então aqui, como vocês podem ver, eu estou executando somente esse meu método de teste. Aqui, eu não estou executando o método de cima. Então, ó, o meu teste passou, o que quer dizer que a minha afirmação está correta. Qual é a minha afirmação? Eu quero verificar se, na verdade, isativo é true, claro que vai ser true, né? Mas eu quero verificar se isativo, esse valor, ele é igual a true. E aí depois a gente vai mudar só para vocês verem a diferença. Beleza, agora eu vou colocar aqui que isativo é false. Só que essa minha afirmação, ela está verificando se um valor ele é verdadeiro. Então quer dizer o quê? Que se aquele meu valor... Só um momento, assert true. Então se essa minha variável aqui que eu estou validando, ela for false, né? O que vai acontecer? Esse meu teste ele vai falhar. Então, bora ver, eu rodei aqui o teste, ó, meu teste falhou. Se eu clicar em cima dele aqui, ele vai dizer, ó, eu espero receber true, porque essa assertiva espera receber true, mas o valor que está sendo retornado é false. Então, meu teste falhou. Então, aqui, deixa eu voltar aqui, assert true, colocar aqui como true, beleza? Um outro tipo de assertiva, né, outro tipo de afirmação que a gente pode trabalhar é bem parecida com essa aqui, só que já seria um outro tipo de cenário. A gente verificar se ele é false, né? Então, em vez de ser um assert true, seria um assert false. E aí ele vai verificar se esse cara aqui é ativo. Verificar not is, eu vou dizer que não está ativo. Isativo false. Vou colocar com esse nome. Isativo false. Então essa minha afirmação, ela vai passar nos testes ali, né? Esse meu teste vai passar somente se essa minha variável, ela for falsa, né? Porque eu estou criando um assert false. Então estou executando aqui o meu teste. Ele vai verificar se essa minha afirmação aqui está correta. Então passou. O que acontece aqui, eu posso criar várias afirmações, né? Posso criar várias verificações dentro de um único método aqui. Por exemplo, a gente está colocando essa verificação para saber se essa minha variável é true. Agora a gente está criando uma verificação para saber se essa variável aqui é false. A gente pode trabalhar dessa forma, criando várias verificações dentro de um único método de teste, mas é recomendado que você crie um método para cada cenário de teste que você quer validar, né? Para cada... como é que eu posso falar? Cenário de teste, deixa eu só lembrar o nome aqui, que a gente costuma ver. Para cada caso de teste, né? Aqui que a gente quer validar. Então, um outro tipo de assertiva que a gente tem é essa aqui, ó, assert nulo. Assert nulo. Aí que eu quero verificar se um valor é nulo. Por exemplo, eu estou criando uma conta corrente aqui, conta corrente, em que o valor dela está nulo. Eu quero verificar, por exemplo, se essa conta corrente ela é nulo. Então, eu crio aqui um assert nulo para verificar se essa minha conta corrente é nulo. Se esse teste passar, quer dizer também que essa minha afirmação aqui também é verdadeira. Quer dizer que essa minha conta corrente aqui, ela é nula. Beleza. Então, por exemplo, se eu criar aqui o new conta corrente, vou tentar rodar esse teste aqui. Bora ver se ele vai passar ou se ele vai falhar. Então, está executando aqui para fazer essa verificação. Então, aqui, ó. Ele falhou, por quê? Porque ele espera nulo, né? Ele espera que o valor seja nulo do que eu estou validando, mas na verdade ele está me retornando um objeto. Mesmo que esse objeto esteja com valores nulos, ele já está com espaço na memória ali, então ele já não é mais nulo, né? Então aqui ele tem que ser um cara nulo para esse teste passar. Um outro tipo de assertiva, no caso já seria até parecida com essa daqui, que seria essa daqui. Conta corrente not nulo, né? Por exemplo, eu quero verificar se um objeto ele não é nulo. Como é que eu faço para me saber se aquele objeto que eu criei, coloca aqui no nulo, ele não é nulo? Então, vou passar aqui, a assertiva é a seguinte, assert not
not nulo. Então, eu quero verificar se essa minha variável aqui, se esse meu objeto aqui, ele não é nulo. Então, eu vou rodar o teste aqui. Se esse meu teste passar, quer dizer o quê? Que essa assertiva ela está funcionando corretamente. Então, beleza? Meu teste passou, quer dizer que isso aqui está funcionando corretamente. Tanto é que se eu colocar nulo aqui agora, ó, ele vai falhar. Por que ele vai falhar? Porque a minha verificação aqui é para verificar se esse valor aqui, ele não é nulo. Então, falhou, ó, porque ele está dizendo, eu espero que não seja nulo. Né? Eu espero que não seja nulo, mas você está me passando um nulo, né? Está me passando um objeto nulo. Então, isso aqui não pode acontecer nesse cenário. Uma outra verificação que a gente pode criar também é a seguinte, é assert not equals. É quando eu quero comparar se dois valores não são iguais. Então, por exemplo, eu espero que A não seja igual a B. Então, se esse meu teste passar aqui, se essa minha afirmativa aqui retornar um valor verdadeiro, né? Quer dizer que é só a gente sempre pensar no nome do método, né? Afirme que não é igual. O que não é igual? Afirme que A não é igual a B, né? Então, se ele não for igual a B, vai me retornar um true e aí esse meu teste ele vai passar. Mas agora, se A for igual a B, na verdade, se esses dois valores forem iguais, esse meu teste não vai passar. Por quê? Eu quero que verifique que A não é igual a A. Não. Então, se ele for igual, meu teste vai falhar, como aconteceu aqui, ó. Ele vai mostrar, ó. Eu espero que não seja igual, mas está sendo igual, né? Então, A está sendo igual a A. Então, eu espero que o valor seja diferente aqui. Então, o ideal seria que A não fosse igual a B. Então, eu vou rodar aqui no teste de novo. E ele vai passar porque todas essas minhas afirmações aqui, todas essas minhas assertivas, elas estão funcionando corretamente. Um ponto que eu vou comentar com vocês, que vocês precisam ter muita atenção quando vocês vão criar testes unitários, é importante vocês pensarem em realmente criar testes que vão estar testando alguma coisa. Em que testes que realmente vão estar validando uma funcionalidade. Porque, por exemplo, vamos supor em que eu crio todo esse cenário, meu cenário está perfeito aqui, só que em vez de eu verificar que o saldo que vai ser retornado dessa minha conta é igual um valor que eu espero, por exemplo, eu espero que o saldo da minha conta seja 120, eu quero verificar se realmente, após adicionar o saldo, está sendo retornado 120. Em vez de eu fazer isso aqui, eu coloco a seguinte assertiva, assert not null. É uma coisa que eu vejo muito, eu já fiz isso aqui também. Por exemplo, eu queria verificar somente se a minha conta corrente não é nula. Então, se eu for rodar esse meu teste aqui, o que ele vai fazer? Ele vai passar com sucesso. Por quê? Porque minha conta corrente, ela realmente não vai ser nula. Eu instanciei ela lá em cima. Então, a pessoa pode ficar feliz da vida. Meu teste passou, consegui criar um monte de testes unitários. Mas aqui para esse cenário de teste aqui, você não está gerando valor, porque nesse cenário de teste ele deve fazer o quê? Ele deve adicionar um saldo na conta com sucesso. E você não está verificando se esse saldo está sendo adicionado com sucesso. Para esse caso aqui, para esse tipo de retorno, o nome desse método teria que ser deve verificar se o conta corrente está sendo criado com sucesso, né? Ou então se conta corrente não é nula. Esse seria o nome ideal. E sendo que também você não estaria criando teste de valor, você estaria ali, digamos, criando teste somente para, como eu costumo dizer, para encher linguiça ali. Não vai estar servindo para nada. Então, por isso que é importante a gente criar esse tipo de validação aqui, utilizando assert equals, para verificar se o valor que está sendo retornado de uma ação é realmente o que você espera. Então, aqui a gente acabou já de criar aqui um cenário de teste para nossa aplicação, para fazer a adição de um saldo e uma conta. E o próximo ponto que a gente vai ver vai ser a criação de um outro método de teste, de uma outra funcionalidade
da nossa aplicação.